Qualidade de vida é o que o programa Saúde Total preconiza e está tentando passar para você, que a qualidade de vida é o mais importante. Mas, de repente, como eu estava batendo um papo com o Dr. Luiz Henrique, você tem um aneurisma cerebral, mas não sabe que tem. De repente, você só sabe quando ele rompe ou quando você tem uma dor de cabeça, você vai ao médico e aí, pelo diagnóstico, o médico descobre. Bom, e como é que faz para tratar? Dr. Luiz Henrique é neurocirurgião especializado em aneurisma por catéter, que é a cirurgia feita direto, sem ter que abrir a caixa craniana, né, doutor Luiz? Essa é uma, em termos de aneurisma cerebral, que é considerado, para nós neurocirurgiões, a doença mais temível, assim, e com piores resultados cirúrgicos. Porque a gente depende, o aneurisma ele vai causar uma hemorragia intracraniana. Então já era uma doença que todo mundo conhece, todo mundo já, infelizmente, já teve algum parente ou algum amigo que faleceu por um aneurisma cerebral. Então, a doença em si já é muito perigosa. E não existia ainda, lógico, ainda não chegamos lá, mas está cada vez mais perto, também não existia um tratamento ideal. Era um tratamento agressivo, de alto risco, e que causava, às vezes, mais danos do que o próprio aneurisma. Hoje em dia, com essa técnica que a gente chama de técnica endovascular ou de embolização de aneurisma cerebral, a gente tem reduzido muito os riscos da cirurgia em si, né? Continua sendo uma doença temível para todos, uma doença que os resultados de quando rompe o aneurisma catastróficos, mas a gente tem conseguido tentar pelo menos balancear, diminuindo bastante o risco da cirurgia. Hoje em dia, com essa técnica por cateterismo, é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, onde você não toca no cérebro da pessoa, como era feito anteriormente, que era uma cirurgia que tinha que abrir, né? Então você tirava o osso. Esses aneurismas, eles ficam no meio do cérebro. Então, até você chegar lá, o caminho, né, você tinha que entrar pelo meio do cérebro, não tinha outra via. Então, por mais que você seja delicado, a cirurgia ainda hoje é feita com microscópio, mas você é uma cirurgia agressiva, tá? Não só também do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de recuperação, até estético, que eu quis dizer, porque mudou hoje em dia, o aneurisma cerebral não é mais assim, saiu vivo, saiu bem porque era um aneurisma. Hoje em dia você tem que entregar a pessoa pelo menos do mesmo jeito que ela chegou no teu consultório ou no hospital. E a pessoa que hoje em dia com aneurisma volta a ter uma vida normal. Então você tem que pensar na estética também, né? Porque você pega às vezes uma pessoa jovem, os aneurismas acometem um pouco mais as mulheres. Então a cirurgia tradicional, você tinha que fazer um corte enorme, às vezes não crescia cabelo, às vezes a musculatura daqui afundava, então ficava até meio assimétrica. Então a pessoa até saía bem, mas não conseguia se olhar direito no espelho, né? Então dentre as múltiplas vantagens da endovascular, essa é uma delas, né? Mas tem do risco também. Que você se especializou na França. Isso, já estão se criando alguns centros de treinamento aqui no Brasil, mas ainda são poucos que tem nas grandes cidades. Mas até na época que eu fiz, a maioria das pessoas que agora estão montando o centro se especializaram em algum lugar fora, e a França é o berço dessa técnica, né? Então, muitos dos brasileiros acabaram indo se aperfeiçoar na França e treinar essa técnica, né? Doutor Luiz Henrique, e é um catéter que você passa pela virilha, é
É um stent ou são técnicas que foram sendo aperfeiçoadas? Existem algumas diferenças na técnica, né? O básico, o que é? Você chegar até o aneurisma, você entra aqui por uma artéria na virilha, bota um catéter mais grosso, né? Esse não é o grosso que eu estou falando, mas às vezes a gente bota um catéter que vai daqui até a carótida, que a gente fala, ou a vertebral, e por dentro dele a gente passa esse pequenininho, e aí esse pequenininho vai até dentro do aneurisma cerebral, e aí lá a gente preenche esse microcatéter com micromolas, que seria um pouco parecido com isso aqui. A maioria dos aneurismas, eles ficam entre 4 a 10 milímetros, então não chega nem a 1 centímetro. E aí a gente vai com esse microcatéterzinho lá dentro, e aí vai preenchendo com micromolas, né, que seria para fechar o aneurisma, porque o aneurisma é como se fosse uma bolha que a gente tem dentro do aneurisma, né, dentro da artéria, né? Então, isso aqui seria uma artéria cerebral, uma artéria intracraniana, e forma como se fosse uma bolha, né? Então, a gente vai ali por dentro e preenche, é como se a gente cimentasse esse aneurisma, essa bolha, e exclui ela da circulação. Então, ela fica ali, porque o tamanho dela não é o problema é ela continuar crescendo como se a gente estivesse enchendo uma bexiga, e uma hora ela estoura, e quando ela estoura, vai causar uma hemorragia intracraniana, né? Você falou que é de 4 a 1 a 10 milímetros. Tão pequenininho o estrago tão grande, doutor? E o estrago tão grande para você ver, porque depois que rompe o aneurisma, por isso que eu falei, aí a gente já está correndo atrás de um prejuízo, mesmo com a cirurgia. Por isso que a gente tem que tentar reduzir ao máximo o risco da cirurgia, porque depois que o aneurisma rompeu, 50% das pessoas acabam indo a óbito, independente do tratamento. Com o melhor tratamento que tem, pela hemorragia causada pelo aneurisma inicial, 50% vai a óbito, e dessas 50% que saem vivas, em torno de 20% a 30% sai com sequelas. Então, de 10 pessoas que têm um aneurisma roto, 2 a 3 vão conseguir voltar a ter uma vida normal, né? Você falou também em colocar o stent, já é uma evolução tecnológica? Isso, tem uma técnica que hoje em dia são para aneurismas específicos, que a gente chama de base larga, né? Essa é a técnica mais moderna que tem, até aqui em Londrina. Eu fui o primeiro e até agora o único a utilizar essa técnica, né? Não é uma técnica corriqueira, tem que ser muito bem selecionada, né? Que é onde, em vez de você preencher o aneurisma com molas, você vai colocar um stent na base dele, né? Como se a gente colocasse um caninho ali, um tubinho, aonde a circulação vai vir por aqui, e em vez dela entrar aqui no aneurisma, que é o risco, né? Ela fecha, então ela vai fazer esse caminho aqui, vem aqui, entra por o cano e sai pelo outro. Então isso aqui fica excluído da circulação, e com isso vai formar um coágulo, né, dentro dele, e vai excluir ele da circulação. Esse é o mais novo que tem, não é para todos os aneurismas, né? São aneurismas que a gente chama de base larga, que você vê que tem, né, a base larga, aneurismas grandes, mas é o que existe de mais moderno hoje em dia, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, e essa técnica nós já realizamos 5 casos aqui em Londrina, né? E até no Paraná, assim, acredito, não sei se exatamente fomos o primeiro, mas eu sei que entre os 3 primeiros a gente está, né? Agora, pode acontecer de ter mais de um aneurisma? Pode. 30% das pessoas, elas vão ter múltiplos aneurismas, né? E isso é uma das muitas vantagens que tem essa técnica, que a gente pode tratar vários aneurismas ao mesmo tempo, né? Inclusive já cheguei a tratar, tem gente que tem pacientes meus que tem 6 aneurismas. Então, e com essa técnica a gente pode tratar mais de um ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível com uma cirurgia aberta. O mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Já cheguei a tratar 3 de uma vez, né? Inclusive até tem um casinho aqui que eu tinha
de uma paciente que tem esse aqui. Então, essa paciente tem quantos? essa paciente tem 2 aneurismas, né? A gente consegue ver. Então aqui um aneurisma, vocês veem essa bolinha aqui, essa bolinha é um aneurisma e essa aqui é outra, né? Nem todo aneurisma é redondinho que nem esse. Vocês veem que esse aqui tem um formato meio triangular. Então o que a gente fez? Você vê, aqui já é com o material que a gente usa lá dentro, que a gente chama de micromolas, né? Então você vê que nós já tratamos 2. E aqui no fim, então só para comparar, então aqui é um aneurisma. Esse é o ideal que a gente quer, porque o que pinta aqui? Só quando entra sangue, que fica desse jeito. Então aqui a gente vê o aneurisma, aqui a gente já não vê ele mais. Nem a sombra. Aqui um aneurisma e aqui o outro também a gente não vê. Então isso quer dizer o quê? Que não está mais entrando sangue dentro do aneurisma, então ele está aí excluído, ele vai ficar aí o resto da vida e provavelmente essa pessoa vai morrer de outra coisa, não vai morrer desses aneurismas. Quer dizer que a bolha acabou. A bolha acabou, ela ficou como se fosse cimentada e com isso não traz mais risco para o paciente, porque o problema é quando entra sangue dentro dela, que aí ela vai crescendo até que chega uma hora ela rompe. Se não tiver entrando sangue, ela fica lá. Porque, como eu falei, pelo tamanho, o tamanho nunca é o problema. Né? Por isso que a grande maioria dos aneurismas, eles não avisam que eles estão vindo, que eles vão romper. Né? Às vezes a pessoa está procurando uma dor de cabeça e acaba achando um aneurisma. A gente até tem que explicar que provavelmente nós vamos tratar o aneurisma e a dor de cabeça pode ser que permaneça, porque a dor de cabeça às vezes é uma dor de cabeça que ela já tem de longa data, por algum outro problema, por tensão ou é uma enxaqueca, e vai fazendo o exame e acaba achando o aneurisma. Mas o aneurisma a gente chama de até achado incidental. Foi procurando uma outra coisa, acabou achando o aneurisma, mas o aneurisma não seria a causa da dor. Né? E isso pode acontecer na criança? Existem alguns raríssimos casos, mas não são outro desenvolvimento, é outra coisa. Existem até aneurismas neonatais ou infantis, mas é quase que uma doença totalmente diferente. A gente chama de aneurisma, mas é quase que totalmente diferente. Então, a maioria dos aneurismas a gente acaba encontrando entre a 4ª e a 6ª década de vida, né? Então, em crianças são outros tipos que até chama de aneurisma, mas não, acho que é tão raro que não precisa nem. E a incidência é maior no homem ou na mulher? Olha, é um pouquinho maior na mulher. Né? Por quê? Então, é por fatores hormonais também, né? Então, a mulher, ela acaba tendo um fluxo, às vezes, mais conturbado, um fluxo sanguíneo mais acidentado, e aí pode, às vezes, desenvolver um pouco mais de aneurisma, né? Na literatura, até varia muito. Tem gente que fala que é de igual para igual. Mas, pelo menos na prática nossa aqui, a gente realmente vê um número maior de mulheres que tem aneurismas cerebrais. Né? Talvez, eu acho que até não que seja, eu acho que às vezes até é igual. Eu acho que a gente descobre mais em mulher, porque às vezes você pode até ter um aneurisma e passar a vida inteira sem romper, né? Como a mulher costuma às vezes ter mais queixas de cefaleia, de dor de cabeça, vai mais ao médico, às vezes acaba achando mais, né? Não quer dizer que ela tenha mais ou não, né? Mas é como às vezes ela costuma ir mais atrás, é até mais cuidadosa com dores de cabeça, com outras queixas do que o homem que fica lá sofrendo em silêncio em casa, se achando um machão, né? Então a mulher eu acho que acaba achando mais, mas saber, porque na literatura eles até falam que é pareado, que é igual, mas pelo menos na minha prática, eu já tenho aqui em Londrina mais de 200 casos já, a gente tem visto mesmo uma predominância nas mulheres, né? Tem algum caráter genético? Existe sim. Então, existe uma herança, assim, não todas as pessoas, mas algumas pessoas podem ter um caráter hereditário, né? Tanto que é considerado, se você tem um parente direto que tem um aneurisma cerebral, você teria uma chance de 2 a 3 vezes maior
do que a população normal. Se você já tem 2 parentes diretos que tiveram já aneurismas, aí sobe para 6 vezes a população normal de ter a tua chance de ter um aneurisma cerebral. Por isso que nesses casos que a gente sempre cuida mais e às vezes até porque não são todas as dores de cabeça que a gente pode sair daí fazendo ressonância, porque a tomografia geralmente não diagnostica. É só a ressonância. Geralmente é a ressonância e o mais específico é um exame que chama de angiorressonância, que é uma ressonância específica que só mostra os vasos cerebrais, seria mais ou menos essa aqui. Né? Então a gente vê que aqui a gente não vê o cérebro, só vê os vasos intracranianos. Então esse seria o exame para detectar. Só que a gente não pode, como é um exame de alto custo, um exame já moderno, a gente não pode sair pedindo, infelizmente, para toda dor de cabeça. Então a gente acaba às vezes dando mais atenção ou para uma dor de cabeça que fez a tomografia e continua não passando, apesar de todos os tratamentos, ou quem tem já uma história familiar positiva, né? Então aí a gente acaba indo mais às vezes a fundo e pedindo já uma angiorressonância. Então são mais nesses casos que a gente tenta ir direto para angiorressonância. Mas tem essa... esse é um fator de predisposição, né? Não quer dizer que todo mundo que teve um familiar que teve aneurisma vai ter também. Mas a pessoa geralmente tem uma chance maior, mas também não quer dizer que vai. E o hipertenso? Existem, fora o caráter hereditário, né, tem gente que nunca teve nada na família, existem alguns fatores de risco que pode predispor você a ter um aneurisma ou não, às vezes até ter, mas às vezes romper com uma idade mais precoce, em vez de romper o aneurisma ou não romper a sua vida inteira, mesmo ele estando lá, mas às vezes romper ali com 30, 40 anos, porque uma coisa que a gente não via antes é isso, a gente vê aneurismas rotos com 30, 40 anos. Então, o que predispõe, às vezes, ou uma ruptura precoce, ou até ter múltiplos aneurismas, os maiores fatores de risco externos, né, que a gente pode controlar, seria a pressão arterial, né, o tabagismo também é importantíssimo, o diabetes, né, o uso de drogas também e o etilismo, né, esses são que na verdade são quase todos os fatores de risco para qualquer doença vascular, né? Então, sim, a pressão alta que não tem controle, ela pode predispor, sim, a ter um maior número de aneurismas, uma ruptura precoce, né? Não só ele, né? Assim, não é toda pessoa que tem pressão alta que vai ter, mas a pessoa que já tem uma predisposição e ainda não controla a pressão, fuma, ela pode ter um risco bem maior, né? Bom, essa regrinha é fundamental para ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Eu acho que a qualidade de vida influencia muito, né, nesse sentido, inclusive. Porque às vezes você pode ter um aneurisma na sua cabeça e passar a vida inteira sem romper, né? Se você tem uma vida e abusa um pouco do organismo, tem uma vida que não seja uma qualidade boa, você pode ter essa ruptura precoce, né? E aí ter um evento catastrófico, então pode realmente, a qualidade de vida pode mudar sua vida de uma hora para outra, né? E às vezes nem dá tempo de às vezes você ir atrás, né? Porque você pensar nisso com 30, 40 anos é difícil, né? Com 60, 70 você já vai ter mais cuidado, mas com 30, 40, às vezes você nem está pensando numa coisa dessa, mas se você não se cuidar, seu aneurisma pode romper com 30, 40 anos, né? Será que a vida do ator, do diretor de teatro, do produtor, do ator de novela, será que ele tem qualidade de vida? Tem saúde total? Quando a gente fala total, é corpo, mente, espírito, a psique, é um conjunto. E o ator londrinense André Luiz Lima é o meu bate-papo agora. Ele como chegou da Suíça há poucos dias, e nós estamos aqui na rua, catamos ele a laço, essa é a verdade. André, você estava fazendo o que na Suíça?
Na Suíça eu fui gravar um documentário. Gravar um documentário sobre brasileiros que moram fora do país. Mas na verdade assim, estava na Suíça, mas eu gravava em Milão, porque na realidade assim, eu escolhi a Itália como ponto de chegada desses brasileiros que moram lá. Então fui falar sobre aventura, sobre escolha de vida ou sobre qualidade de vida também ao mesmo tempo. E essa vida de diretor, de produtor, de ator, é difícil? É difícil, mas o que não é difícil, né? Já parou para perceber isso? Né? Então, assim, eu acho que a vida é uma eterna busca, é um eterno conhecimento, né? Assim, até para falar de qualidade de vida agora, o ator, ele tem qualidade de vida. Por quê? Porque o ator tem que ter conhecimento, o ator tem que conhecer o seu corpo. O que está no seu corpo? Né? O teu corpo está a sua memória, está a sua história. Seja ela boa ou ruim, ela é sua. Então você tem que conhecer. Você tem que saber onde estão as suas emoções e conversar com ela para você tentar resolver, né? O ator tem que saber respirar. Por quê? Respirar te dá energia, te dá paciência, te faz olhar o outro, né? O ator tem que ter conhecimento, né? Tem que ter intelecto. Por quê? Porque ele vai se conhecer para poder conhecer o outro, para poder conhecer você. Então, assim, a qualidade de vida, eu acredito que é por aí, né? Eu digo, né? Fico até sem... Mas é o dia a dia do ator que deveria ser o dia a dia do ser humano. Assim, o dia a dia do ator realmente, né? Assim, porque, por exemplo... mas agora como ser humano e sendo ator, né? Pensando nisso, eu tento fazer isso o tempo todo, né? Agora como, por exemplo, eu dou muito curso, né? Que tento ensinar, né? Eu tento passar mais ou menos de que forma a gente pode ter essa qualidade durante o dia, né? Que assim, eu acho que a gente fica tão estressado, né? Eu digo, tenho trabalhado, dei um curso agora para teatro de executivos, por exemplo, numa empresa, por exemplo, né? A gente, por exemplo, eu não sei como é que, eu acho que a Mafalda pensa como André. Eu não penso igual a você, né? Assim, então eu acho que você tem que adivinhar como que eu estou pensando, né? Então assim, se eu me conhecer realmente, para poder te conhecer, né? Eu vou poder não ter tantos erros na comunicação, né? Mosquitinho. Então é isso. Agora, você como ator de novela, fala um pouquinho dessa vida de ator de novela. Acho que fazer novela foi... Bom, primeiro que eu sou um ator de processo, né? Um ator de processo que é um ator, antes de falar da novela, ator de processo é um ator que está muito envolvido com a parte intelectual, com a sua parte, ao mesmo tempo, espiritual. E fazer novela, para mim, foi uma coisa diferente. Fazer novela, trabalhar quando eu fiz a minha última novela, no caso, que fiz o Zangado de Duas Caras, foi um período muito importante para mim, porque você era o Zangado do Antônio Fagundes. Eu era o Zangado, um dos 7 anões da Portelinha com Fagundes. Eu era o capanga do Juvenal Antena, então eu era bravo, né? Esse processo foi muito importante, porque assim, na realidade você fica gravando, às vezes você vai gravar 18 horas por dia, e às vezes você vai ficar nesse lugar 18 horas por dia, né? E a vida do ator é a vida de espera, né? Não é que você grava 18 horas por dia, você vai gravar às vezes 1 hora, 2 horas, e aí você vai ter que esperar, né? Nesse momento que você espera, você tem as relações, né? E as relações com pessoas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Assim, foi uma empresa, foi muito bom porque, na realidade, assim, quando que eu, André, né, poderia ter conhecido nesse momento onde eu trabalhei com a velha guarda da Portela, por exemplo, que um certo período, Portelinha, foi gravar com a gente lá, né? Ou tá um período com o Matinho da Vila, ou com grandes personalidades brasileiras desse momento, assim, para mim isso é um grande aprendizado, né? Assim, isso é o grande privilégio do ator, né? Então, assim, foi um período muito bacana, né? Um período de muita concentração, né? E você poder dividir ao mesmo tempo, porque lá dentro todos somos iguais, né? A mídia que faz a gente, as pessoas fora, né? Da fama e tudo mais, mas lá é todo mundo, né? Todo mundo é igual, estamos ali trabalhando. E essas relações interpessoais, elas vão dando uma qualidade de vida diferente para cada um. Com certeza, porque você aprende a conhecer o outro também. Né? Agora, por exemplo, quando eu te falei assim, Antônio Fagundes,
né? O Fagundes, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fagundes 2 vezes, né? Quando eu fiz carga pesada, 3 vezes, que eu fiz carga pesada, 2 cargas pesadas, e depois eu fui fazer a novela. Aí você acha, né, que o cara, porque assim, se o Antônio Fagundes passar aqui agora, ninguém vai mais nem ver, né? Porque todo mundo vai virar a cara para ele, né? Eu digo, mas o cara é realmente fantástico, né? Assim, o Fagundes é aquele que quando chega no estúdio, o Fagundes não leva problema para casa, né? Por quê? Todos os atores recebem o texto em casa, recebem o roteiro uma semana antes, que é o roteiro de gravação, onde você vai memorizar os seus textos para gravar. E Fagundes não recebe isso em casa, porque ele recebe na hora. Fagundes chega, se maqueia e vai para o estúdio gravar. Ali ele pega o texto. E nesse momento, ele olha o texto, ele tem memória fotográfica e grava, né? Direto. Então, assim, por isso, um ator, para trabalhar com Fagundes, ele tem que ser um ator rápido. E tem que saber improvisar. No momento, ele não pode errar. Ele não pode errar porque o Fagundes vai fazer uma vez. E você não pode chegar lá e fazer... é o Antônio Fagundes, agora o que eu faço? Por isso que tem que se preparar. Eu sempre digo, tem que se preparar. Porque eu também acho que isso é qualidade de vida. É se preparar, saber onde você está pisando, você estudar, né? Você se cuidar, né? Não só simplesmente agora eu quero ser ator, mas por que você quer ser ator? Né? Eu só quero chegar lá e fazer, não. Você tem uma trajetória a cumprir, né? Você tem um papel a realizar, né? Então, assim, é muita coisa, é muita coordenação, é muito conhecimento, né? Porque, assim, para que você consiga se manter na carreira, tem que ter base. André, confessa agora pra gente, olhando ali como dizia o nosso querido amigo, a lente da verdade. Como é que é ser pé vermelho? Pé vermelho. Estudar na UEL. Ter colegas hoje de teatro também que foram de jornalismo, como o Adriano Garibe, que trabalhou junto com a gente na TV. E está hoje no mundo e na mídia. Conta pra lente da verdade agora. Tem uma coisa, para mim eu acho fundamental o fato de eu ter conseguido, ou estar conseguindo, é porque eu sou pé vermelho. Eu sou de Londrina, de uma cidade colonizada, né, por ingleses, né? Na frente da minha casa, então assim, aqui moravam os portugueses, né, que eu sou de família, né, tenho descendência mineira e portuguesa. Mas na minha frente moravam os alemães, do outro lado moravam os libaneses, do outro lado moravam os italianos, né? Eu aprendi a conviver com tudo isso, né? E fora os japoneses, porque a primeira vez que eu saí do Brasil, a primeira vez que eu vi japonês na rua, para mim não era japonês, para mim era brasileiro, né? E coincidentemente era. Então, assim, eu acho que por tudo isso, eu acho que essa cidade me deu tudo isso. Então, assim, ser pé vermelho para mim foi meu grande privilégio e talvez a minha grande sorte, né? Então, assim, essa é a minha grande gratidão, por isso sempre volto. Vai pro mundo e volta. Vou pro mundo e volto. Eu espero sempre voltar e espero sempre ir, porque eu acho que você tem que ir, tem que buscar informação, trazer, né, e fazer a troca, né? E assim a gente vai caminhando melhor, né? E vamos vivendo cada dia como se fosse o último. Exatamente. E vivendo bem, né? Vivendo bem. A Epesmel tem um trabalho social enorme que coloca muita gente no mercado de trabalho e que tem na sua direção aqui o Padre Carlos Wessler, que tem uma equipe realmente maravilhosa, uma equipe que pode-se dizer que é nota 10. Padre Carlos, o que a Epesmel promove socialmente falando? A Epesmel é uma obra social também coordenada pelos padres e irmãos josefinos de Murialdo. Ela promove desde o atendimento chamado, né, apoio socioeducativos pequenos, como a qualificação, né, e inserção no mercado do trabalho. E também hoje um dos projetos mais novos que temos é a escolinha de futebol, que também inclui no mundo esportivo. Praticamente são os 3 programas hoje maiores, né,
apoio socioeducativo, qualificação profissional e inserção no mercado, né, esportivo. E para cada setor desse você tem uma equipe de profissionais, ela é multidisciplinar? Sim, nós temos sempre, em todos os programas sociais realizados pela IPESMEL, sempre tem a chamada coordenação pedagógica, a assistente social e também o diretor-geral que o acompanha e, ao mesmo tempo, uma equipe qualificada de educadores em cada programa social. Atende a faixa etária e quais sexos? Todos os programas sociais, né, menos a escolinha do futebol, masculino e feminino. E o programa apoio socioeducativo dos 7 aos 15 anos, a média, 14, 15. Qualificação profissional dos 15 aos 18 anos. Escolinha de futebol dos 8 aos 16 anos. Qual é o resultado que Padre Carlos vê, você como é o diretor aqui na IPESMEL? O maior resultado são os próprios adolescentes, né, reincluídos no seio familiar. O combate à evasão escolar, muitos voltam a frequentar a escola. O combate e erradicação das drogas, muitos através da participação nos programas sociais, então recebem valores, tanto de cidadania, valores transcendentes, que ajudam na sua formação da personalidade. E, ao mesmo tempo, inserção ao mercado de trabalho, onde ele começa a colher os primeiros frutos do seu trabalho, da sua criatividade, das suas potencialidades. E depois os adolescentes que vêm nos visitar depois que conseguiram o primeiro emprego, nossa, são outras pessoas felizes, realizadas. Que áreas profissionais são feitas aqui? São várias áreas. Nós temos a qualificação profissional, eletrotécnica industrial, eletricidade. Nós temos auxiliar administrativo, esse é o maior curso. Só nesse auxiliar administrativo temos 16 turmas, 12 turmas aqui na sede central e mais 4 turmas de auxiliar administrativo em Paiquerê, a 30 quilômetros daqui na rural, que fica muito distante para eles virem até IPESMEL, então a gente transferiu 4 cursos para lá. Temos costura industrial, que hoje tanto meninas como rapazes fazem a costura, e Londrina é forte nessa área também. Temos editoração gráfica e também outro curso, né, montagem, manutenção e configuração de microcomputadores. São esses praticamente os cursos básicos de qualificação profissional. Solange, você que é a pedagoga aqui na IPESMEL, como é que é esse trabalho? Olha, é um trabalho muito gratificante, né? Porque você trabalha com todos os profissionais, e envolve todas as áreas, então é um trabalho interdisciplinar, né? Porque trabalha com o professor de português, o professor de computação, de recursos humanos. Então você tem um trabalho assim muito amplo e é muito gostoso trabalhar com os jovens, né? É integrado? Sim, com certeza. Tem problemas, tem dificuldades? Conta pra gente. Olha, a dificuldade existe, mas todos estamos dispostos a buscar, né? E quando você está aberto a buscar os conhecimentos, tudo fica mais fácil. O trabalho da pedagoga aqui na IPESMEL é um trabalho ligado diretamente só aos coordenadores, aos professores, ou também está interligado com os alunos? Corpo docente e discente. Sim, é uma coisa ligada com a outra. Não tem como a gente trabalhar sem estar com a ligação direta com os nossos alunos, né? Então, é um trabalho que engloba o total. É o profissional, é o aluno, é a equipe técnica, é a direção geral, é tudo envolvido. Silmere, você que faz o encaminhamento para o mercado de trabalho. Todo jovem que sai daqui da IPESMEL, é você que está responsável nesse setor. É sucesso? Absoluto, né? A gente costuma dizer que é sucesso absoluto porque é o resultado do trabalho de toda a equipe da entidade, né? Então os alunos chegam cruzinhos, tem alunos de 15, 14, 16 anos e saem da entidade já com uma profissão, né? E já inserido no mercado de trabalho. E o fator positivo em relação a tudo isso é que ele já pode ser efetivado, né? Então nós temos um índice enorme de alunos que saíram na condição de aprendiz e hoje retornam aqui na condição de efetivo da empresa. Então isso para a entidade
entidade é muito gratificante porque o adolescente contribui com as empresas que os contratam, né, que é importante dizer para os empresários que nós temos a Lei do Aprendiz, né, que é uma lei nacional, que é a Lei 10.097/2000. Essa lei, apesar de ser uma lei impositiva, porque ela obriga, né, a empresa a contratar de 5% a 15% do seu quadro de funcionários aprendizes de diversas áreas. O empresário já não está vendo isso como um fator difícil de lidar ou essa imposição. Essa porcentagem praticamente já não existe mais. Não, tem empresa que tinha cota de 2, hoje ele tem 4, tem 5, porque ele percebeu que investir no jovem é investir na empresa, né? Porque o aluno chega com vontade de trabalhar, chega porque ele tem que ajudar a sua família, né? Muitas vezes nós temos famílias aqui que quem é o provedor da casa é o adolescente, que o pai está desempregado, a mãe está desempregada. Então, eles agarram a oportunidade. Por isso que hoje, os empresários que nos assistem, acreditem no potencial do jovem. Hoje nós temos 620 adolescentes trabalhando no mercado de trabalho. Tudo isso? Tudo isso em diversos segmentos, desde multinacional a loja de departamento, né? Então, assim, é um resultado que deixa a gente assim muito gratificada. Tanto o quadro de professores, como os diretores, os técnicos, porque a gente está vendo o resultado do serviço, né? O que mais gratifica para vocês, a direção e esse corpo docente aqui na EPESMEL? O que é mais gratificante? É ver o resultado? O fulaninho lá empregado e com sucesso? Na verdade, o que mais nos deixa feliz com todo esse resultado é você promover o outro, né? É você perceber que um adolescente que está chegando com o mínimo de valores, que muitas vezes a família tem dificuldade em passar limites, em passar valores culturais, religiosos, né? E a gente consegue ver o crescimento desse adolescente. Ele chega aqui na entidade e nós estamos promovendo a vida dele, porque na verdade, além dele ter uma profissão, que a gente costuma dizer que a EPESMEL ela tem a obrigação primeira de qualificar, né? O adolescente ele vem à procura de uma profissão, de uma qualificação. Consequentemente, ele é inserido no mercado de trabalho, que é aí que a gente entende que é a promoção social, né, dessa família e desse adolescente. A Carolina trabalha com os alunos de 7 a 17 anos. Na verdade, o que é que você faz, Carolina, aqui na EPESMEL? Na realidade, é um trabalho importantíssimo para a instituição, porque esses alunos, a gente pretende trabalhar muito bem com eles, para que eles possam dar continuidade para a qualificação. Então, a gente já está tirando essas crianças e adolescentes de risco. Nós já estamos preparando para estar indo para a segunda etapa, que é a qualificação. E que, com certeza, depois a busca pelo emprego. E esta qualificação, quando ele chega aqui, chega de diversas maneiras, essa é a verdade. O padre Carlos disse, sai das drogas, sai da vida na rua, sai dos problemas familiares. Quando ele chega aqui com todos esses problemas, qual é o impacto que vocês têm? Na realidade, aqui a gente já tem a capacitação, a nossa formação já está para estar recebendo esses alunos. Então, a partir do momento que você está aqui dentro da instituição, você já sabe o público que você vai atender. A gente tenta receber com uma expectativa muito boa para eles. A gente tenta intermediar na questão desses problemas, tentar resolver, para que aqui dentro da instituição ele faça a diferença e nós também pudermos fazer a diferença na vida dele para contribuir enquanto cidadão. Ele entra com 7, sai com 17. Quando ele sai zeradinho, vocês ficam muito felizes? Com certeza, é o que a gente busca, o que a gente almeja, para estar fazendo realmente com que esse adolescente, essa criança, faça o seu papel de fato dentro da sociedade e a presença dele dentro também dela. E é somente os carentes? Não, na realidade nós temos várias classes aqui, não só o carente, mas nós também atendemos classe média e outras classes também. The catcher hits for 318 and catches every day. The pitcher puts religion first and rests on holidays. He goes into cathedrals and lies prostrate on the floor. He knows the drink affects his... Nós estamos aqui numa sala de aula. Que sala de aula é essa?
Essa sala, então, a gente tenta buscar estratégias pedagógicas para contribuir com a formação do nosso aluno. Essa sala hoje está tendo uma aula com um acadêmico da PUC, o Alexandro. É um projeto comunitário que a PUC tem em parceria com a EPESMEL, que busca a experiência de vida dos nossos alunos, juntamente com a experiência do acadêmico da PUC. Então, a gente tenta integrá-los da melhor forma possível dentro da sociedade. É uma classe mista. É uma classe mista aqui. Aqui nós temos alunos de 12 a 15 anos. Todo barulho que você estiver ouvindo é porque nós estamos aqui na escola da EPESMEL e os alunos não ficam quietos mesmo. Estou com o Jansen no laboratório de computação. Jansen, o que é feito aqui nesse laboratório? Que formação dá para os alunos? Bom, em primeiro lugar, como a instituição já mesmo diz, né? Nós trabalhamos o aluno, em primeiro lugar, para se capacitar profissionalmente para o mercado de trabalho. Em primeiro lugar, tá? Em segundo lugar, é uma área definida, que é a área de tecnologia de informação hoje, que é uma área muito grande no Brasil e no exterior, só que está carente de profissionais na área. Então a gente tenta, em primeiro lugar, capacitá-lo para essa área, tá? Para que ele possa futuramente fazer sua linha de vida, dar continuidade ao seu profissionalismo, né? Em primeiro lugar. Os empresários procuram bastante esse tipo de profissional? Bom, hoje tem alguns empresários que já estão se conscientizando que a área de informática é essencial na empresa e estão aderindo ao nosso movimento, que seria a nossa causa, vamos dizer mais assim, né? Eu gostaria também até de pedir aos empresários que estão hoje nos assistindo, né, que têm o prestígio de assisti-la hoje na televisão, que nos ajudem, sim, em incentivá-los ao mercado de trabalho. Porque hoje, infelizmente, nós não temos profissionais tão capacitados e a linha de mercado é muito grande para a área de informática, quer dizer, é a linha do futuro. Então, se tivermos investimentos, se tivermos a procura de profissionais, que no caso menores aprendizes hoje, nós vamos ter uma demanda muito grande e nós vamos estar preparados para esse mercado futuramente, né? E eu gostaria de pedir isso para os empresários hoje que nos assistem, né? Porque o amanhã chega, né? Chega rápido. Se não nos prepararmos, ele nos engole, como diz, né? O aluno frequenta aqui em que período? Bom, as aulas aqui são 3 vezes por semana, né? São turmas na parte vespertina, na parte matutina, né? E geralmente são 4 horas de laboratório. Temos a sala ao lado, que é a aula teórica, que eu passo para eles. Em seguida, após o intervalo, eles vêm para a aula prática, que é o importante. Não adianta só ter a teoria, nós temos que ter a prática também, porque lá fora só vai ter a prática. A teoria a gente consegue colocar na cabeça do aluno, mas a prática, infelizmente, a gente tem que recorrer a recursos. E nós hoje não temos tantos recursos, né? Mas o que nós temos aqui, graças a Deus, já dá para prepará-las para o mercado lá fora. Bastante computador. Sim, bastante. Você pode ver que não temos de última geração, mas se você analisarmos hoje no Brasil, poucas empresas têm computadores de última geração. Então os que tem aqui já preparam eles para o mercado lá fora. Quando você vai para uma cirurgia, para um tratamento odontológico, para um atendimento médico, você precisa estar bem informado do que é o consentimento informado. Chega de blá blá blá. Qualidade de vida é tudo por escrito. Essa é a grande verdade. Dr. Gilberto Bauman de Lima, que é advogado, já publicou um livro sobre consentimento informado. E esse livro rodou o mundo, né, Dr. Gilberto? Sim, inclusive ele foi vertido para o espanhol e está sendo lançado esse ano em 4 países aqui da América Latina, né? E o consentimento informado, até certo ponto, era uma maneira de orientar tanto o médico como o paciente do procedimento que será feito. E muitas vezes isso era verbal, né? Quando havia, era verbal, porque normalmente
em termos históricos, os profissionais de saúde, eles detêm um conhecimento técnico. E eles, por muito tempo, esses profissionais, não admitiam a opinião do paciente sobre a decisão do tratamento. Então, o que ficava? Ficava a decisão solitária do profissional de saúde, e com essa decisão solitária ficava a responsabilidade também solitária. Ele acabava assumindo toda a responsabilidade, porque o paciente não participava da decisão do tratamento. Hoje, por imperativo legal e inclusive ético, né, o consentimento informado é um dever do profissional de saúde junto ao seu paciente, e esse dever deve ser exercido por escrito. Agora veja, você vai consentir, Mafalda, com que tratamento? Não é? Como é esse tratamento? Em que condições será realizado esse tratamento? Quais as peculiaridades desse tratamento? Qual a duração desse tratamento? Quais as implicações na sua vida desse tratamento? Ou seja, você não pode consentir com um tratamento médico, cirúrgico ou não, se você não tiver informação. Pessoas que vão ao médico ou ao dentista e chegam e dizem assim: olha, eu estou prestes a assumir um cargo importante na empresa. Então eu queria saber quanto tempo vai levar o meu pós-operatório para que eu assuma esse cargo. E, às vezes, por distração, não por mal, o profissional de saúde diz assim: 3 dias. Isso é fato, isso é fato. Sempre é um curto espaço de tempo. Para convencer, às vezes, o paciente a fazer o procedimento. Então, o paciente faz o procedimento, imaginando que dali a 3 dias ele poderá voltar e assumir o seu cargo. E daí dá uma zebra? Demora 20 dias, 30 dias, ele perdeu o cargo. Ele perdeu o cargo. E eu não estou falando necessariamente da zebra, Mafalda, desculpa. Eu estou falando pelo seguinte: há estatísticas já de todos os procedimentos, praticamente, de quanto tempo eles vão demorar, quanto vai ser o pós-operatório imediato, a recuperação. Existe já uma previsão. Eu não estou dizendo esses casos que, de repente, a pessoa sofre uma queda e prejudica aquele procedimento, ou que tem um problema de alergia a um medicamento e há uma complicação. Não, eu estou dizendo em termos normais do tratamento, sem nenhum incidente, há previsões já científicas sobre o resultado daquele trabalho. Ou seja, vai demorar quanto tempo? 3 dias? 5 dias? 6 dias? E muitas vezes o profissional diz que vai levar 3 dias, ou 5 ou 10, sem atentar para esse dado científico. Ele imagina 3 dias, ou imagina 5 ou 10, mas ele não foi buscar e pesquisar a realidade dos estudos sobre aquele procedimento. Bom, essa é uma das complicações que pode haver, a pessoa perder, por exemplo, um emprego. Às vezes a pessoa pode perder até o casamento, não é? Nós temos caso aqui em Londrina em que o paciente fez vasectomia e a sua esposa engravidou. E ele, então, achou isso um absurdo. Porque ele era vasectomizado, como que ela poderia ter ficado grávida? Põe sob suspeita, inclusive, o comportamento. Perfeitamente. E o que aconteceu? Ele entrou com ação, né, de divórcio, né, porque julgou a mulher adúltera. Mas
ela requereu um exame. E nesse exame constatou-se que o canal deferente se aproximou, o duto, né? E restabeleceu naturalmente a ligação do deferente. E isso consta de laudo. Então o laudo atesta que houve a religação do duto por onde passa o espermatozoide. Aí então comprovou-se que, pelo exame de DNA inclusive, que era filho dele. A criança era filho dele. Era um filho dele. Então veja, comprovou pelo DNA e comprovou por exames de imagem que aquele duto tinha sido naturalmente restabelecido. Que não teve influência, ele dependeu do cirurgião que fez a cirurgia. Fator normal que aconteceu na vida da pessoa. Perfeitamente. Aí ele quis voltar, mas a esposa, magoada e ferida, não o aceitou de volta. E então ela ficou com a criança e o casal se separou. Veja bem, esse é um tipo de cirurgia que evoluiu muito. Na Índia, por exemplo, eles chegavam a dar um radinho portátil para quem fizesse a vasectomia, dado o grande número da população. Antes, essas suturas eram feitas de metal precioso, eram uma espécie de clips, né? Foi evoluindo e hoje essas suturas desses dutos deferentes ficam em planos diferentes para que eles não possam se religar espontaneamente. E é extraído uma parte desse duto também para ficar uma distância segura, né? Agora, de qualquer maneira, sempre o médico, quando faz essa cirurgia, orienta o paciente que ele tem que esgotar, né, todos os espermatozoides que estão já no duto, porque mesmo bem sucedida a cirurgia, a mulher poderá ainda engravidar. Então há um tempo para eliminar esses espermatozoides que andam por ali. Agora, como vai provar o profissional de saúde que deu essa orientação? Só se for escrito. Verdade. Só se for escrito. Verdade. Então a informação é fundamental. Agora surge um fato novo, Mafalda. Os nossos tribunais superiores, eles entendem que mesmo havendo sucesso no procedimento cirúrgico, por exemplo, uma cirurgia ortognática, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de qualquer natureza, o sucesso cirúrgico total, mas se não houve o consentimento, cabe indenização por dano moral contra o profissional de saúde. Então, hoje não é um luxo ter um documento onde a pessoa consente com aquele procedimento que é bem explicadinho, né? Com informações acessíveis ao nível daquele paciente. E isso é feito tipo formulário? Isso tem, como é que fala? Cada um cria a sua regra ou não? Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que o consentimento informado, ele não é um documento médico. E nós tivemos fazendo uma palestra em Chicago, há alguns anos atrás, e a principal autora de trabalhos nessa área, a Dona Kay, é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho um livro dela aqui muito importante, né, na literatura americana. Ela deixa claro: consentimento informado é documento jurídico. Então só pode ser feito e deve ser feito por advogado. Por quê? Porque o consentimento informado, ele serve para proteger a relação entre profissional de saúde e paciente. Mas proteger de quê? De eventuais processos judiciais. Então, quem pode proteger o profissional e o paciente é um profissional da área jurídica, que é o advogado.